Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Ana Paula, sou professora aqui do curso Elite e eu trabalho com gramática e redação e hoje eu vou ensinar vocês a como estudar gramática, porque antes da gente começar a pegar uma teoria e se aprofundar nela, é importante a gente entender as divisões da gramática. Então acompanhem comigo aqui na tela. Bom, então o título: Como estudar gramática e as divisões dela. A primeira coisa que nós temos que entender é a parte de fonologia e ortografia. Na fonologia, nós estudamos os sons das palavras e isso, na verdade, nem cai no vestibular, então vocês nem precisam se preocupar. A ortografia mais com a redação e a acentuação também. Então, essa é a primeira divisão da gramática. A próxima divisão é a morfologia. Dentro da morfologia, nós estudamos estrutura e formação das palavras, que é a radical, prefixo, sufixo, desinências, por exemplo, e o processo de formação de palavras, derivação e composição. Nesta parte também não precisam se preocupar tanto em focar, porque não é o foco dos vestibulares aí da maioria das provas. A próxima são as classes de palavras, dentro da morfologia ainda, totalizando 10 classes. O que eu fiz para vocês para facilitar esse estudo? Dentro da morfologia em classes de palavras, eu destaquei em vermelho as principais que são questões frequentes nas provas de vestibulares, dos principais, o Unesp, FUVEST, como nós temos então substantivo, artigo, adjetivo. Vejam que pronome e verbo nós temos que saber com mais profundidade. Nós temos que reconhecer todas as classes de palavras, mas saber com mais profundidade essas destacadas. Nós temos o advérbio, preposição e conjunção. Para que vai ser importante a preposição? Na parte de regência, por exemplo, de transitividade verbal. A conjunção, o sentido da conjunção. A interjeição e o numeral, que praticamente interjeição e numeral nem são questões de provas aí. A próxima análise da gramática tem a ver com a sintaxe. O que é sintaxe? É a análise da oração. Então, por exemplo, aquela parte de sujeito, predicado, predicativo, complemento nominal, adjunto adverbial, tudo isso entra aqui. Na sintaxe, nós temos a divisão em período simples. O período simples tem 3 partes. Termos essenciais: sujeito, predicado e predicativo. Então aqui a gente vai entender o funcionamento da oração, quando o sujeito vem no começo ou se ele vem no final. Então, portanto, nesse caso, o predicado vem primeiro. E aqui a gente vai entender isso para também entender concordância. Por quê? Eu identificando o predicado, que é a partir do verbo, eu entendo a concordância do verbo com o sujeito. Depois nós temos os termos integrantes da oração. Aqui envolve objeto direto, indireto, complemento nominal e agente da passiva. Inclusive na Unesp, neste ano da prova de 2018, caiu uma questão de voz passiva. Termos acessórios e vocativo. O vocativo não se encaixa em nenhum desses termos, por isso que ele está em vermelho. Dentro dos termos acessórios, a gente estuda adjunta de nominal, adverbial, aposto e, em seguida, o vocativo, que não está em nenhum dos termos da oração, mas ele faz parte. Então, ele não é nem essencial, nem integrante, nem acessório. Ele é um termo solto. Vocativo é um chamamento. Aqui, o objetivo dessa aula, lembrando vocês, é entender a divisão da gramática, a separação dela, para a gente poder direcionar o nosso estudo aí. Ana, eu preciso estudar esses termos da oração? Sim, gente, isso daqui é muito importante aí nas provas de vestibular. Depois nós temos, dentro ainda da análise sintática, os termos da oração, período composto. No período composto, nós estudamos 2 tipos: orações coordenadas e subordinadas. E nessa divisão, vejam que eu coloquei assindética e sindética, lembrando que a assindética é sem conjunção e sindética com conjunção. E a oração subordinada, nós temos 3 tipos e dentro de cada tipo as suas divisões. Então, substantiva, 6 classificações, adjetivas, 2 classificações e adverbial, 9. Não precisem se preocupar nesta parte de período composto com classificação de oração, e sim com o sentido das conjunções. Foi questão de Enem,
de FUVEST e de UNESP na prova para entrar no vestibular de 2018. Então, fiquem atentos aí com as conjunções e o sentido delas. Então, o período composto envolve o uso de conjunção e o período simples não envolve o uso de conjunção, de uma maneira bem simples aqui para orientar o estudo de vocês. Depois, ainda dentro da sintaxe, nós temos a concordância verbal e nominal. Por quê, pessoal? A concordância vai direcionar para uma produção de texto melhor. Por exemplo, a maioria dos vestibulandos e concurseiros, eles têm dificuldades, principalmente, muitas vezes, em fazer a adequada concordância. E isso é critério de descontar pontos na sua nota de redação. Então, se eu entendo lá na parte do período simples a distribuição de sujeito e predicado, consigo identificar o verbo tem que concordar com o sujeito, hora que chega no estudo da concordância verbal, fica muito mais simples. E na nominal, aqui vai envolver, por exemplo, o substantivo concordando com o adjetivo. Então, nessa parte também é importante ficar atento às devidas concordâncias. E a regência, que é a pedra no sapato aí de muitos candidatos. A regência, ela se trata do uso ou não da preposição e, dependendo desse uso da preposição, posso alterar o sentido da minha oração. Então, vamos pensar num exemplo assim. Ele assistiu ao filme. Quando eu coloco assistiu ao filme, é no sentido de ver o filme. Se eu colocar o técnico assistiu os jogadores, vejam que eu usei sem preposição. De novo, o técnico assistiu os jogadores. Nesse caso, é no sentido de dar auxílio. Então, eu nunca posso falar, eu fui ao cinema e assisti o filme. Se eu falo assistir o filme, qual que é a ideia? De cuidar, de dar auxílio. Então, não se encaixa nesse sentido. Daí, a ideia de regência verbal. E a regência nominal, ela é bem menos frequente e existe uma tabela de regência nominal para vocês irem sempre acompanhando aí nos livros de gramática e mesmo material de estudos de vocês. Para finalizar, eu coloquei aqui um título que se chama Apêndice da Gramática. Por quê? Não está na análise sintática nem morfológica, mas é muito importante seu estudo também. A crase, né, que é questão muito frequente aí de provas de concurso. Esse ano eu não vi nenhuma questão de crase ainda nos vestibulares, mas não deixa de ser frequente. E lembrando que a gramática é importante para escrever adequadamente, para vocês poderem melhorar a produção textual de vocês também. Pontuação foi questão de UNESP, o uso da vírgula, o uso das palavras que e se e figuras de linguagem. Essa parte de figuras de linguagem, gente, ela é essencial principalmente para o Enem. Mas este ano, de novo, em 2018, caiu uma questão de figuras de linguagem na prova da UNESP, da primeira fase, e na prova da FUVEST, também da primeira fase. Questões simples, mas se eu não lembrar das figuras de linguagem, não souber identificar, é uma questão fácil que eu acabo perdendo pontuação aí e até posso sair prejudicado nas provas. Bom, gente, então é isso, a parte de divisão da gramática. Foi mais uma visão geral para vocês, para que vocês entendam o funcionamento e a distribuição. Então, foquem adequadamente de acordo com as questões aí que vem caindo nas provas de vocês. Eu quis dar essa divisão porque antes da gente iniciar qualquer estudo de qualquer área, a gente tem que entender a distribuição dos conteúdos disciplinares. Vou ficando por aqui, muito obrigada e até a próxima.